gente tem uma função y, que é uma função f de g de x, então tem uma função sendo calculada, ó, eu pego o x e calculo o g de x. Então, é como se fosse assim, ó. Eu pego o x é um número, né? A gente coloca uma variável aqui porque ele está num domínio, ele está variando. Aí a gente vai e calcula o g. Aí, quando eu calculo o g de x, eu obtenho outro número. Eu pego esse número aqui, isso aqui é um novo número, e eu vou lá e calculo a f aqui. Então, eu acho f de g de x. Então, eu tenho duas funções, só que essas funções não estão multiplicadas, elas não estão somadas, elas estão sendo aplicadas uma dentro da outra. Isso aqui é função composta. Quando eu pego um determinado valor, e aí a gente vai fazer uma conta, tipo, imagina que a gente tenha a nossa função aqui, vou chamar de h de x. Suponha que a minha função h de x seja x... Deixa eu ver minha cola aqui. X ao cubo mais 7x. Por exemplo, se isso aqui tivesse ao quadrado e eu pedisse para vocês assim, calcule a derivada. Calcule a derivada dessa função. Vocês poderiam falar assim, essa derivada é fácil de fazer, basta que eu eleve ao quadrado, ficaria o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, vou obter, né, 3 termos aqui e vou derivar um polinômio de grau 6, que vai ficar x à sexta mais 14x à quarta, facinho de derivar. Tranquilo. Verdadeiro? Verdadeiro. Mas e se eu mudasse aqui e colocasse 20? Será que a gente vai elevar a 20? Elevar a 20 aí já seriam 21 termos, aí tem uma regra lá que é bem grande, que a gente não vai querer decorar e vai querer saber como é que deriva elevar a 20, ou a 200, ou a 2000. Percebe quando a gente vai aumentando aqui, ou a 201, como é que eu derivo? Então, vai ter uma regra que a gente vai derivar o elevar a 20 e vai derivar a função de dentro. Essa regra chama regra da cadeia. Então, a regra da cadeia ela é específica para funções compostas, que é o que acontece aqui, ó, como se a gente viesse na calculadora, e se eu tivesse pedido para vocês assim, suponha que eu peça para vocês assim, calcule o h de 2. Aí, quem que é h de 2? Aí vai ficar 2 ao cubo mais 7 vezes 2, então 8 mais 14. Eu obtive um número. O que eu fiz a conta aqui primeiro é a função de dentro. Por último, é o elevar a 20. Então, é como se o elevar a 20 fosse a f e pegar o x ao cubo mais 7 fosse a g. Tá vendo que tem duas funções, ó? Então, sempre que eu ficar na dúvida qual função que eu calculo primeiro, eu lembro da calculadora, que é assim, ó, eu calculo primeiro a de dentro e por último eu elevo a 20. Então, esse elevar a 20 é como se fosse a minha f. E o que a regra da cadeia vai dizer pra gente? A gente vai falar assim, olha, a regra da cadeia, a gente vai aprender... Opa! A gente vai chegar na derivada implícita daqui a pouco. A regra da cadeia, ela vai dizer pra gente que a gente vai poder derivar uma função composta, f de g de x, fazendo a seguinte regra. Eu vou derivar y em relação a x, derivando a f e derivando a g. Tem que derivar as duas e multiplicar. Só que, aonde que a f está aplicada? A f está aplicada na g de x. Ó, a f é calculada no g de x. E a g de x é aplicada em quem? No x. Então, são duas funções aqui, f e g. A gente tem que derivar as duas, só que uma é aplicada em cada lugar aqui. Então, quando a gente vem naquela função anterior que a gente tinha, nesse exemplo aqui, a gente pode pensar que a gente está querendo descobrir quem é a nossa f e quem é a nossa g. Então, suponha que aqui a gente está com essa situação aqui, a gente quer descobrir quem que é a nossa f e quem que é a nossa g nesse caso. Então, para derivar uma e depois derivar a outra. Então, quem é a de fora e quem é a de dentro. Então, suponha que a gente esteja fazendo aqui, ó, a h de x é uma f de g de x. F de g de x. A g de x é o que a gente fala que é a interna, é o que a gente faz primeiro com o x. O que eu faço primeiro com o x? Eleva ao cubo, depois somo com 7 vezes x. Então, eu poderia pensar que essa aqui é a g de x, ó. E quem é a minha h? A minha... Mentira. A minha f. A minha h é a composta das duas. Quem que é a minha f? A minha f é o elevar a 20. Só que para não confundir, esse g de x aqui, eu posso chamar como se fosse de um u. É como se eu estivesse mudando a variável e eu tivesse aqui um u elevado a 20, olha. Então, o que a função externa faz? Eleva a 20. Então,
Só para ficar claro aqui que quando eu tenho um determinado x que eu peguei um determinado x, eu vou fazer uma conta com ele. A hora que eu fizer essa conta, eu vou obter x ao cubo mais 7x. Esse x ao cubo mais 7x é o que a gente está chamando de u. Eu obtive um novo número. E esse u aqui, eu vou fazer uma conta com ele e vou achar a f desse u. O que é a f desse u? A f desse u vai ser eleve a 20. Então, são duas contas que estão sendo feitas, uma em cada momento. Então, aqui vai ficar u elevado a 20. Essa aqui de fora foi a g, ó. Então, eu estou pegando o x, vê se vocês acompanham comigo aqui, ó. Estou pegando o x é um valor dado, ó. O x é o primeiro. Quanto que vale esse x? Se não teve restrição de domínio aqui, qualquer número eu posso fazer essa conta aqui de dentro, que é um polinômio, qualquer número eu posso elevar a 20 aqui. Então, o domínio dessa função é reais. Então, quem que é x? Todos os números reais. Então, eu pego esse x, o que eu faço com ele? Primeiro, eu elevo ao cubo e somo com 7 vezes ele. Obtenho esse valor daqui de dentro. Esse valor a gente está batizando de u, ó, é o valor daqui de dentro. E depois que eu obtenho esse u, o que eu faço? Elevo a 20. Então, a gente vai ter que derivar o elevar a 20 e derivar essa operação daqui de dentro. Então, são duas derivadas. Então, ó, aqui eu vou derivar a de baixo, vai ficar quem que é a derivada de u elevado a 20? Regra do tombo. U elevado a 20, aqui, ó, tombou 20, ficou 20, u elevado a 20 menos 1. 20u elevado a 19. Aí, o que a gente vai fazer com a de cima? Quem que é a derivada de g aqui, ó? A derivada de g aqui vai ficar derivada de soma é a soma das derivadas. Então, ficaria aqui 3x ao quadrado, mais quem que é a derivada de 7x? 7 vezes 1. Então, essa derivada aqui, a gente derivou cada um dos termos. Ó. Esse u aqui foi intermediário. Esse valor que a gente chamou de u aqui, ó, ele é intermediário. Então, a minha resposta final da minha derivada aqui vai ser a seguinte, olha, quem que vai ser a derivada da minha função h, que é quem eu estou procurando? Então, nem existia fg nesse enunciado, só existia h. Quem que é a derivada da h, então? Vai ser a derivada da f vezes a derivada da g, ó. Vai ser esse produto aqui, ó. Derivada da f de u vezes g' de x. Então, isso aqui é só para a gente ficar atento que a derivada da f é calculada num valor e a derivada da g é calculada no outro. Essa aqui é no u, essa aqui é no... Então, quem que é essa derivada? Ah, é 20 elevado a 19. Mas esse u aqui é auxiliar, esse u não existe na minha conta. Esse u eu vou trocar pelo valor dele, que era x ao cubo, que eu quero a minha resposta em x, né? O exercício foi proposto em x, ó. Então, vai ficar 20 elevado a 19, repetiu quem está aqui dentro. E do lado de fora? Do lado de fora, eu derivo aquela função que valia quanto a derivada? Ó, 3x ao quadrado mais 7. Então, aqui acabou a derivada dessa função, ó. Então, o que a gente fez para derivar a função? Derivou o elevado a 20, ficou 20 elevado a 19. O que a gente fez com quem estava dentro? Repetiu. Então, fazendo essa conta de uma maneira mais rápida, sem precisar ficar chamando de u, só para a gente ficar mais treinado aqui, ó. Vamos fazer essa conta olhando a função de fora e a de dentro. A nossa função aqui é a função composta. A gente sabe que tem a função de fora, que é o elevar a 20. Então, quem que vai ser a derivada dessa função? Observe que a função é uma coisa, a derivada vai ser outra. A gente vai derivar só o elevar a 20 primeiro. Como é que deriva elevar a 20? 20 elevado a 19. Só que aonde que a função elevar a 20 está calculada? Está calculada nesse valor. Então, esse valor aqui tem que ser repetido, que é onde ela estava sendo calculada lá em cima, ela continua sendo calculada. A derivada dela fica calculada aqui. Vezes, do lado de fora, eu derivo essa função. Isso é a regra da cadeia. Então, agora faltou derivar aqui, ó. Eu coloquei uma linha para dizer, vou derivar daqui a pouco. Então, essa derivada dessa função h vai ficar 20 x ao cubo mais 7x elevado a 19, vezes a derivada dessa função aqui, como é uma soma, a derivada do primeiro é a derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. Tomba e subtrai 1 do expoente. Mais, repete a constante 7, deriva o x, a derivada do x é 1. Então, acabou aqui o exercício. Essa é a derivada. Tem uma outra forma, que é a notação que a gente chama de notação diferencial. A notação diferencial, ela pega essa função, que é uma função composta, pega assim, y igual a f de g de x, que é um g de x.
ela introduz aquela variável u. Então, o y está aqui e o y depende de x. Ó, eu escolho o x, tem essa função composta no meio do caminho. O que a gente faz? A gente introduz uma variável u aqui, ó. A gente introduz essa variável u. E esse u é uma função que é a função de dentro. A gente está querendo identificar quem é a função interna. Então, é como se eu viesse aqui e falasse assim, ó, escolha u como sendo g de x. Com essa escolha, a nossa função y passa a ser f de u. Porque o u é o que está dentro, ó. Então, a gente tem que identificar. A vantagem disso, a gente conseguiu separar o é a g, o y ficou sendo a f do u. Então, a gente conseguiu separar a função f da função g, ó. Aqui elas estão compostas, aqui é como se a gente tivesse cada uma delas separadamente. Claro que ela é aplicada no u aqui. Então, é como se eu falasse assim, ó, para eu derivar u em relação a x, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar u em relação a y em relação a u e u em relação a x. Como se fosse fazer assim, ó, em notação diferencial, isso fica assim, ó. Quem que é dy dx? Derivada de y em relação a x, que é o que a gente está querendo, ó. A minha função y depende de x, eu quero calcular essa derivada. Como se fosse a minha h de x lá, ó. A minha h de x é essa. Quem que é essa derivada? É a derivada de h. Então, aqui, para eu calcular isso, é como se a gente fizesse assim, ó. Para eu calcular a derivada de y em relação a x, é como se eu calculasse a derivada de y em relação a u e a derivada do u em relação a x. E fizesse esse produto, ó. Quando eu faço isso, nesse caso aqui, a gente percebe claramente que o u é uma função de x. Então, o que vai fazer sentido calcular aqui? A derivada do u em relação a x. Ó. Eu vou derivar o u em relação à variável x. Quanto que vai valer isso? Vai valer a derivada de g, g'. Agora, aqui embaixo, o nosso y depende de u. Então, eu vou calcular a derivada do y em relação a u. A derivada do y em relação vai ser o quê? F' de u. Então, observe que aqui, ó, o y depende de u. Então, quem que é essa conta que a gente está falando aqui, ó? Essa conta aqui é dy du. O u depende do x. Quem que é essa conta aqui? É a derivada do u em relação a x. Então, aquela conta da derivada do y em relação a x, ó, direta, eu vou fazer em pedaços. É como se a gente identificasse a função de dentro como sendo u. É o que a gente fez aquela hora com o outro passo. Então, ó, a hora que eu multiplico essas duas aqui, ó, multiplique. Derivada de y em relação a u, ó, essa conta aqui é essa, ó. Então, eu vou substituir aqui, f' de u, vezes, quem que é a derivada do u em relação a x? Derivada do u em relação a x, derivada do u em relação a x é essa conta aqui, ó, essa conta aqui. Então, aqui, vezes g'. Só que aonde que a f está calculada? F' de u. Aí eu tenho que lembrar que o u é quem? O u é g de x. Então, é a mesma conta que a gente fez lá, ó, deriva f, deriva g, só que a f está aplicada na função interna, que a gente chamou de u para poder separar mais claramente, e do lado de fora, multiplicando, a gente deriva a função de dentro. Então, aquele mesmo exercício que a gente acabou de fazer, se a gente chamasse de u aqui agora, olha, se a gente pegasse esse mesmo exercício e chamasse de u, vamos chamar de u a função de dentro. Então, não quero ficar chamando de f, de h, não. Eu vou chamar de u. A hora que a gente chama isso aqui de u, a gente fala assim, ó, quem é o u? O u é a função de dentro. O u é o x ao cubo mais 7x. É a função que a gente calcula primeiro. E aí, quem que ficou sendo o meu y? O meu y ficou sendo u elevado a 20. O que a gente vai fazer? Calcular a derivada do elevado a 20, que é 20 elevado a 19. 20u elevado a 19. Então, dá a mesma conta que a gente acabou de fazer. Então, a gente já fez essa conta duas vezes, né? Então, ó, quem que é a derivada de y em relação a u? 20u elevado a 19. Quem que é a derivada de u em relação a x? Porque o u só depende de x, ó. 3x ao quadrado mais 7. O que a gente vai fazer? Multiplicar essas duas e lembrar que o u é aquela função, tem que substituir. O que a gente vai obter? A mesma conta que a gente tinha obtido, ó. 20u elevado a 19 vezes a derivada do u. É essa conta que a gente está fazendo, ó. Isso aqui é a derivada do u em relação a x. E aqui ficou 20u elevado a 19. Então, a gente tem várias maneiras de escrever a mesma coisa. Agora, a gente pode também ter uma função que o de dentro não é tão óbvio. Como assim? Imagina que a gente tem assim, ó.
E elevado à raiz de x. Essa é a minha função. A gente ainda não derivou a função assim. A gente sabe derivar E elevado a x. Agora, E elevado à raiz de x, a gente ainda não derivou. Porque aqui tem uma função composta, olha. Quando eu peço para vocês, se eu falo que essa aqui é a minha função h de x, pega a calculadora, faz a conta. Que conta que você vai fazer? Se eu tivesse pedido para vocês assim, calcule h de 4. Que conta que vocês vão fazer primeiro? Quanto que vale raiz de 4? Ó? Essa é a primeira conta. Então, essa é a função de dentro. Na minha dúvida aí, ó, qual é a função de dentro? A função de dentro é o que eu chamo de u. Então, o que eu vou chamar de u é a raiz de x. Quem que fica sendo o meu y? O meu y fica sendo E elevado a u. Então, a gente separou, ó, a função raiz está num lugar, a função E está no outro. A gente vai derivar o y em relação a u. Quem que é derivada do y em relação a u? Derivada de E elevado a u é o próprio E elevado a u. A derivada dele é ele mesmo. Agora, quem que é derivada de raiz de x? Lembrar que raiz de x é elevar a meio. Então, a derivada de u em relação a x, como é que fica? Meio de x elevado a meio menos 1, ou seja, menos meio. Então, essa derivada aqui, ó, fica sendo assim, ó, como é negativo, está no denominador. Como é meio, é raiz. Então, é raiz no denominador. Então, quem que vai ser essa derivada dessa função y aqui? É o produto dessa vezes essa. Lembrando que eu tenho que substituir esse E elevado a u por E elevado a raiz de x. Então, o final do exercício aqui, ó, quem que é a derivada final aqui, ó? Vai ser o produto dessas duas. Vai ficar E elevado a u é raiz de x, vezes a derivada do raiz de x. Então, a gente pode até um pouquinho generalizar. Como assim? Então, quem que é a derivada de E elevado a uma função de x? A minha função de x é a função de dentro. Quem que é a derivada de E elevado a uma função de x? É como se eu chamasse isso de u. Vai ficar ela mesma vezes a derivada do expoente. É isso que a gente acabou de ver. Como se eu chamasse de u. Então, isso aqui é como se fosse uma das regras que a gente vai poder usar lá, ó, a regra da cadeia, já um pouquinho generalizada para E elevado a uma função de x. Então, é isso que eu queria relembrar de regra da cadeia, como usar, fazer algum exercício.